eles têm uma relação de refém, em que ele tem que puxar o salco do Bolsonaro, senão ele toma porrada, e de parasita, que ele engana o eleitor do Bolsonaro, eu amo o capitão, viva o mito. Mas ele não acredita em nada disso. Eles odeiam o comportamento do Carlos, que do nada pode te atacar. Se você é um bolsonarista, do nada, o Carlos, sei lá, dormiu mal, e aí ele acorda e te xinga. Ou o Bolsonaro não cumpre um acordo político com você. Eles não aguentam isso. É muita instabilidade. Por isso que eles preferem, inclusive, o Valdemar no PL, né, que é mais estável nas relações, do que o Bolsonaro. Então, eles não acreditam em nada disso, mas eles vão fingir porque é da vida. A vida é uma guerra política, uma disputa. E eles têm, essas são as armas que eles dispõem e eles vão usar. Direita ou esquerda? A gente? A gente vai ser enquadrado muito mais como um grupo de direita. Só que eu não quero tratar as coisas nesses termos, não porque eu quero fugir dessa discussão, mas sim porque o que nós somos, e que é o que eu percebi com o tempo, inclusive com a equipe que participou da coleta e com o nosso discurso, nós somos uma ruptura de geração. A nossa geração, se for pegar a geração que montou o partido e que tá trabalhando com a gente, é millennial. Essa geração que hoje chega até seus 44, 45 anos, até a geração Z. É uma geração que vai pagar a conta, que foi prometido um mundo incrível pra ela, só que só sobrou dívida, aumento de imposto, emprego ruim, um país quebrado, vai ter que pagar a previdência dos mais velhos e não tem lugar pra sentar à mesa. Hoje a política no Brasil é feita só por gente de 70, 80, 90 anos. Eu não tô brincando 90. O Sarney fez um discurso com 95 anos em nome da soberania. Cara, o Sarney tinha que estar dando milho pra pombo. Quem é o Sarney na fila do pão? Só que não, vamos ouvir o Sarney, vamos ouvir o Temer, vamos ouvir o Lula. É só a galera mais velha que desculpa essa galera mais velha. Só fizeram bosta a vida inteira. Larga o osso, né? Não larga o osso. Fizeram uma constituição bosta pra gente. Tomaram decisões políticas. Eu tô falando muito palavrão. Quer que eu pare? Relaxa. Aqui pode. Tomaram um monte de decisão horrorosa. Né, caralho? Né, porra? Hein? Porra. Hein? Tomaram o cu, né? Porra, hein? Vai. Que bom. Tranquilo. Tomaram uma decisão bosta ao longo dos anos. Jogaram a conta pra geração mais nova. E agora querem continuar opinando. Tipo assim, desculpa, Sarney. Vai se fuder. Sabe, o Temer já foi tua vida, dane-se você. Mas eles não vão largar o osso. Então as gerações mais novas têm que entender assim que tem que ter uma agenda de corrigir o Brasil para que eles possam ainda ver sentido em ficar aqui. O Brasil tá exportando mão de obra. Os mais jovens, todo mundo fala, cara, eu quero meter o pé. Todo mundo, cara, todo mundo tem algum amigo falando, mete o pé, vai meter o pé. E agora o mundo que tá indo pra uma crise global, no sentido de Estados Unidos versus China, interrupção de fluxo migratório, não vai ser essa boiada para os Estados Unidos, como muita gente ia. Já a Austrália vai começar a dificultar mais. A própria Europa, se os partidos de direita entrarem no poder, vão dificultar. Então assim, cara, o cara mais novo, você não vai conseguir ir embora daqui. Então ou você resolve essa bagaça, ou você resolve essa bagaça. Então o que a gente tá propondo é, nós somos o partido para tratar desse problema. E se for para não ter voto de um cara de 60 anos que foi lá, viva o mito, pra salvar o Brasil, sei lá, é só ficar muito com o capitão, Deus, pátria, família. Obrigado, não quero seu voto. Intervenção militar. Não quero seu voto. Na boa, não quero voto. A gente não tem que querer esse voto. Tem uma coisa que, assim, o Brasil é muito... O brasileiro não sabe falar não, Vilela. Então, você sabe aquela coisa do carioca? O cara, dia passa lá em casa. Não, eu passo. Fala, eu não posso passar na sua casa. Eu não vou, não quero. Não vou. A gente nunca faz isso, né? Não. A gente nunca fala não. Então, o brasileiro não fala não. Então, assim, se eu for pra uma eleição e o nosso candidato à presidência precisar na eleição falar, olha, chega pra uma mulher, olha, eu ganho Bolsa Família, não tô trabalhando, e eu quero mais auxílio, e eu quero mais coisa. Tem que ter um candidato que vai falar, não vou dar. Eu não vou dar mais auxílio pra você. Acabou. Não, eu sou da associação dos promotores aqui do Rio Grande do Sul. Preciso de um aumento. Não vou dar. Tem que ter alguém que fale isso. Mas vai perder? Que perca. Que perca a droga da eleição. Mas alguém tem que fazer a risca de giz. Porque todo político do Brasil não fala não. Não, nós vamos juntar e vamos unir o Brasil. Cala a boca, isso é mentira. É mentira, não vai dar pra fazer nada disso. Isso é pura mentira. E tem que parar com essa esculhambação. Ou a gente começa a montar, e esse é o que a gente tá propondo com o partido, um partido que aprenda a falar não. Eu vou concorrer, vou acabar com as emendas, tá? O candidato a presidente tem que falar. Vou concorrer, vou acabar com a emenda parlamentar. Mas vocês vão se queimar com todo mundo. Foda-se, cara. Alguém tem que começar a apontar o problema. Ou, cara, a gente vai ser mais do mesmo. Mas e o papo do não dá pra governar sem o Centrão? Todo mundo acaba cedendo ao Centrão. É verdade isso? É verdade, é verdade. Hoje, você não consegue, na lógica atual, chegar à presidência da República e
aplicar um projeto como tem que ser. Por a principal razão. O modelo político brasileiro é um modelo de compra de voto. Ou seja, o Centrão existe pro Centrão comprar voto. E a gente não pode se iludir assim. Mas compra voto é o quê? É o Bolsa Família. Não. O compra de voto é o que você imagina. É uma pessoa dando dinheiro pra uma família inteira votar. Ou mandar um saco de cimento. Isso acontece especialmente nas eleições municipais. A compra de voto porque é muito vereador, é muito candidato, é muito líder comunitário. Mas acontece também nas eleições de deputado. Especialmente as de deputado como vai acontecer agora em 26. E o Centrão ganha nesse cenário. O Centrão precisa de lugares muito pobres, em que eles fazem a compra de voto, eles desviam dinheiro de emenda, desviam dinheiro de obra, pegam esse dinheiro, sacam e vão dando pros líderes deles comprarem as pessoas e financiam o trabalho, carreatas e essas coisas e ganham a eleição. Este modelo precisa ser destruído e para você conseguir tratar do problema, você tem que eleger um presidente que já avisa, este vai ser o meu tema. Esse vai ser meu tema e, cara, eu vou pras cabeças. Se eu chegar no poder e encontrar uma dificuldade nisso, então que peçam o meu impeachment. Que peçam o meu impeachment. Porque não dá pra chegar no poder e aí se tornar aquilo que os caras, enfim, sempre culpam, que chegou e ele muda de ideia, porque é isso. E a segunda coisa que a gente tem que é muito problemática. A gente foi desenhado, talvez, pra ser a gente foi desenhado pra ser um regime parlamentarista. E aí puxaram para um regime presidencialista. Então a gente não é nenhuma coisa nem outra. Num país parlamentarista, o chefe vamos dizer, o líder, o cara que governa ali, o chefe de governo, ele é um cara do legislativo, de um partido que concorre no legislativo. E aí depois que sai o resultado das eleições, esses partidos se compõem, formam a maioria e esse cara vira o primeiro-ministro. Certo. Beleza. Ele só é primeiro-ministro se ele tiver maioria no parlamento. Aqui no Brasil, o cara ganha eleição para presidente. E aí tem uma outra eleição pro parlamento, que como tem a compra de voto lá, ganham os caras do Centrão. E os caras do Centrão, eles não estão aliados com o cara. Ele fez maioria aqui. Mas aqui foi outra coisa que surgiu. A maior parte dos caras são do Centrão. Aí esses caras se juntam pra ganhar posições no governo desse e obrigam esse cara a basicamente ter uma agenda de manutenção do estado de coisas, das coisas como elas são. Então você nunca consegue fazer com que o presidente ande. E aí aconteceu uma coisa mais grave. No governo Bolsonaro, avançou o lance do orçamento secreto. Então, antes, o Poder Executivo comprava o Legislativo, que é corrupção pura e simples. Usava muito emenda, usava obras e tal. Hoje eles falaram, não, vamos a gente ficar com a roubalheira disso. A gente não precisa pedir para o Executivo. Fica o orçamento aqui, então a gente faz o que a gente quer. Não somos mais comprados não, porque a roubalheira a gente administra, que é o orçamento secreto. Por isso que o Legislativo hoje tá cagando pro governo federal. Cagando, por isso que pro bem e pro mal. Então eles vão lá, o governo queria aumentar o imposto com o IOF, aí o Legislativo não vai passar. Mas se o Legislativo quiser tocar uma agenda, vamos dizer, pró-corrupção, como já fizeram isso no governo Bolsonaro ali, quando tinha a PEC da impunidade, ele vai tocar. Porque o que interessa pra ele é a manutenção do game dele. Então eles nunca tiveram tão poderosos pra ser essa porcaria. Mas como eles são corruptos e frágeis no sentido jurídico, eles não têm força pra enfrentar o STF. E a gente tem uma piada que a gente chama de democracia, que não é democracia, que é um regime completamente confuso. Aí voltando, o presidente da República nosso, se for eleito, vai ter que ser eleito com um discurso de enfrentamento também ao Centrão, e vai ter que ter, vamos dizer, algumas ações geradoras de legitimidade e popularidade, tá? Especialmente ações ligadas ao combate ao crime, pra mostrar, olha, vocês precisam ceder um pouco, tá? Ceder na forma da gente governar o Brasil, porque se vocês não cederem, o Brasil quebra, que é a quebra que eu falei em 28. E aquela coisa, se eles não cederem, vai ser, né? Vai ficar todo mundo no impasse. E aí, cara, o impasse se resolve de alguma maneira. Vai ter que se resolver de alguma maneira. O que não dá, eu volto a colocar, é fingir que não tem um problema. Então a gente prefere chegar ao poder e gerar um impasse, mas sem ceder pros caras, ou a sessão ser muito similar do Milei, ele cede um pouco aqui ou ali, mas ele propõe reformas muito agudas, do que chegar como o Lula chegou, ou como o Bolsonaro chegou, já, desculpa o termo, de perna aberta. Eles já chegaram de perna aberta, sem ter pra onde ir, porque eles não tinham sequer um plano pra tocar. A gente tem que chegar com um plano claro. Você falou que isso não é uma democracia. Que tipo de democracia que a gente tá? Ou estamos numa ditadura, como muitos bolsonaristas estão cantando aí? Assim, se os bolsonaristas achavam que antes do Alexandre de Moraes a gente tinha uma ditadura plena, eles estavam mentindo. Nunca teve ditadura, nunca teve uma democracia plena. A base da democracia brasileira é a compra de voto. Eu tô falando isso em todo lugar. Desde sempre. Porque não existe cultura democrática no Brasil. Nunca teve cultura democrática. A compra de voto é uma consequência do voto de cabresto que a gente tinha desde a República Velha. Pois é. O voto de cabresto vem da República Velha. Que é o voto do coronel, que assim, pegava o cara da cidade pequena, do vilarejo... Colocava num monte de caminhão e levava pra votar pra ele. E aí se não votar. E aí se não votar.
O tal de dar um par do sapato e o outro só quando vota. Exatamente. Então isso continuou o tempo. Isto é a base. Assim, por que um político quer uma emenda? É porque ele quer inaugurar uma praça? A praça até ajuda ele na popularidade dele na cidade. Olha, inaugurei uma praça. Mas no fundo, aquela praça vai ser feita por uma construtora que é ligada em geral a um parente dele ou ao prefeito da cidade que ele tem conexão. Essa construtora vai fazer essa obra superfaturada, vai roubar ali no material, vai usar um material de baixa qualidade, ou faz o valor superfaturado. Um pedaço do dinheiro ela pega, transforma em dinheiro vivo, esse dinheiro é usado para as campanhas e todo mundo sabe, mas assim, juro pra você virar, todo o sistema político brasileiro sabe que é assim. Todo mundo sabe assim, por exemplo, alguém vem falar conosco, ô Renan, vocês vão ter partido agora, o que vocês têm aí de estrutura pra gente? Quando o cara fala estrutura, ele não tá falando só, o partido dispõe, não, a estrutura é, qual é a rede e a capilaridade que vocês têm pra ter dinheiro para eu facilitar o meu apoio. E isto acontece em todo o Brasil, especialmente nos lugares mais pobres. Então, onde é mais pobre, você tem maior incidência de compra de voto. E isto é a base da democracia brasileira. A base da democracia brasileira é a compra de votos. Portanto, a democracia brasileira já é doente, ela não funciona. Porque, repara uma coisa, Vilar, faz sentido em cidades muito pobres, que a vida não melhora, as pessoas continuarem votando nas mesmas pessoas sempre? Não faz sentido. Mas elas votam porque elas acham que levaram vantagem. O cara que ela votou, que é um péssimo administrador público, ele dá um saco de cimento ali na época da eleição, ou ele age, vou reformar teu telhado, eu arrumei a Kombi da tua tia. São esse tipo de ação. E aí o cara que vende o voto, ele se acha parceiro do político que ele votou. E a vida vai seguir, ele tem uma relação próxima, eu tô ajudando o cara aqui. O cara que vende o voto, ele acha que ele tá ajudando o político, e o político tá devendo um favor pra ele. E eles ficam trocando esses favores. Um vereador de cidade pequena, o trabalho do vereador de cidade pequena no Brasil, em todas as cidades, até as de IDH alto, é ficar recebendo eleitor dele, quebrou a minha máquina de lavar, furou o pneu do meu carro, tal. A maior parte do trabalho, todo mundo sabe, e o político ele tem que aprender a se virar para atender o interesse desse cara. O que é se virar? Ele vai precisar de grana. Onde vai vir esse dinheiro? Esse dinheiro ele vai precisar criar um mecanismo pra ter esse dinheiro. E é isso que os caras fazem. E aí as pessoas continuam votando neles e as cidades continuam uma merda. Isso precisa acabar desesperadamente. Para terminar de agregar, por que o Brasil não é uma democracia? Você tem um regime que você só pode ser candidato saindo para um número determinado de partidos. Ou seja, você não é livre para ter uma candidatura independente ou para criar um partido municipal, um partido estadual, como acontece em várias democracias no mundo todo. E esses partidos eles são controlados por coronéis. Então, é um jogo meio que de carta marcada. Então, se para ser candidato é quase impossível se você não tiver um contato ou for muito grande. E se o voto, especialmente nas classes mais populares, é comprado, isso não é democracia. Então, antes de chegar no tema do Xandão, né, muito antes de Xandão aparecer, a gente só era um troço aí que acontece que tem uma eleição que valida, mas que na prática democracia não é. E é o quê? É um regime oligárquico, corrupto, populista, com, vamos dizer, um cheiro forte de século XIX. Parecido com qual outro? Com outros regimes da América Latina, em que mesmo? isso acontece em maior e menor grau. Por exemplo, o Chile, talvez isso não aconteça mais no Chile. Uruguai, eu tive lá, até perguntei pra galera que trabalha com política, acontece um pouco, mas menos. A Argentina acontecia bastante. Aí você for pra Colômbia, Venezuela, esses países sempre aconteceu e aconteceu muito. América Central, mesma coisa. Países na África e países no Oriente Médio, o mundo árabe como um todo tem muito esse modelo. O modelo do clientelismo acontece. E inclusive os Estados Unidos, na virada do século XIX, tinha também compra de voto. Tinha esse tipo de coisa acontecia. Eles que foram saneando, especialmente do começo do século XX em diante, os Estados Unidos foram saneando isso. Mas o nosso modelo é um modelo típico de países subdesenvolvidos de terceiro mundo. É um problema típico, e é agravado pelas características culturais nossas. Aí acho que a discussão fica bem grande, mas a gente é um país patrimonialista, pré-moderno em muita coisa, arcaico em muita coisa. E isso faz com que, por exemplo, aquela ideia de um funcionário público impessoal, que... Sabe, o que é um funcionário público impessoal? O cara do posto de saúde, ele vai atender você igual vai atender ele, igual vai me atender. Aqui no Brasil se você é amigo do cara, ou se um político indicou, eu furo a fila de você no hospital. Aqui, a ideia da impessoalidade, que num país sério, no Japão, é um absurdo você imaginar umas coisas dessas, aqui isso é a regra.
Então, o funcionário público não é impessoal, o serviço público, portanto, é atrelado a interesses. Então, é muito difícil você administrar as coisas públicas de maneira séria. E isso sempre atrava, a gente não consegue crescer, a gente nunca sai do lugar com isso. Vamos falar então sobre o partido Missão. Como que se faz um partido no Brasil? Como foi a coleta de assinaturas? E o pessoal denunciando de que foram compradas algumas assinaturas. Como que tá tudo isso? Começando pelo final, né? A parte, sim, essas denúncias de que a gente ou mentiu, falando que vocês não eram partido, vocês falaram que vocês esconderam o MBL. Eu vi todas essas acusações. Sim. Isso simplesmente é um não problema, porque nenhuma dessas acusações é séria, nenhuma ação nossa foi contra a legislação, e é virtualmente impossível você fazer uma pessoa assinar uma ficha que ela tem que entregar todos os dados dela e colocar o nome dela e assinar um campo em que está escrito: você está assinando para a formação de um partido político chamado Missão. A pessoa tá com crachá, tá totalmente identificada. A pessoa tem que, assim, antes dela assinar o papel, ela tem que ceder os números, ela tem que ceder o CPF. Então você pede o CPF, você pede os dados da pessoa. Então a pessoa, a não ser que, assim, né, seja uma coisa muito insana e impossibilitaria você ter contratos no Brasil, né, em que a pessoa anda na rua e ela sai entregando os dados pros outros e assinando documento sem saber, né? É impossível a gente ter montado o partido enganando os outros. Isso quem fez foi o Intercept, começou a divulgar. Então eles começaram a divulgar isso, especialmente quando eles perceberam que era meio que inevitável que a gente ia montar o partido. Mas eles têm alguma prova? Tem algum vídeo? Alguma prova cabal disso, não. Eles começaram a falar o seguinte: pessoas que assinaram pela montagem do partido alegaram que não eram um partido. E, em geral, essas pessoas eram pessoas de esquerda que entraram em contato com o Intercept. Eu acho muito engraçado uma pessoa que foi alvo, entre aspas, de uma enganação, ela não ir, sei lá, numa delegacia, ela vai no site do Intercept reclamar. Então, meu Deus, fui enganado, acho que eu vou no site de extrema esquerda que eu dei o MBL pra falar que eu fui enganado. E aí, alguns casos foram parar na justiça, eu fui depor, inclusive, e era muito engraçado, não vou citar o nome da delegada, e teve uma delegada que foi muito engraçado. Eu mostrei, ela falou: mas então, a pessoa tá alegando que não era um partido. Eu falei: tá aqui a ficha. Aí a delegada olhou a ficha. Mas tava claro. É muito claro, né? Não tem, assim, é ridículo, né? Então, e outra coisa, a alegação da pessoa é uma alegação anedótica ali, assim: não, ele falou, não ficou claro pra mim que era um partido. Como? Tava escrito Partido Missão. A segunda coisa, alegar assim: não, mas vocês estavam falando que o partido apoiaria causas como meio ambiente e o MBL é fascista, ele não apoia essas coisas. Ora, o partido político, ele vai tratar de todos os temas importantes para o Brasil. Então a gente vai ter uma opinião sobre o meio ambiente, sobre assistência social, sobre saúde, educação, etc. Então isso é o natural. E nada nos proíbe de defender ideias na hora de montar o partido. Na verdade, é a maneira mais correta. Claro. Então, os caras só ficaram basicamente tentando jogar tomate. De grana? O que eles estão falando? E grana, assim, eu vi o Nando Moura falar um negócio de grana. Ele fica tentando dar a entender que a gente comprava a pessoa que ia dar o negócio. Porque a gente nunca negou que o que a gente fazia nós remuneramos os coletores. É permitido por lei. Permitido? Não só permitido, todos os partidos que foram montados usaram isso. Então é permitido que o seu coletor seja remunerado. Então nós remuneramos os nossos coletores. Então se o cara atinge a meta dele de assinatura válida, ficou o dia inteiro coletando na rua, nós vamos pagar ele. Então o nosso trabalho foi arrumar dinheiro para que a gente colocasse militantes na rua. E esses militantes, ao invés de, por exemplo, estar empregado num trabalho normal, ele está gastando a vida dele ou tempo para trabalhar conosco. Então a gente arrumou assim, como eu vou fazer com que esse cara esteja economicamente sustentado para ficar na rua várias horas? Então a gente remunerou eles. E aí quem ainda entender: mas não tem absolutamente nada de errado, foi tudo feito de acordo com a legislação do Tribunal Superior Eleitoral, que regulamenta a lei dos partidos, e tanto que essas discussões não prosperaram, e na prática o que aconteceu? Todas as nossas fichas já foram validadas em cartório. Até o momento de discutir essas coisas era no cartório. E aí toda vez que vinha essas acusações, quem acusou? A fulana de tal acusou lá no Rio de Janeiro. Tá, cancela a assinatura dela, a gente não quer a assinatura dela. Então a gente nem quis discutir essas assinaturas dessas pessoas, simplesmente a gente não precisa dessas assinaturas. E pronto, já foram validados, os cartórios validaram, os tribunais eleitorais nos estados já deram ok, e agora isso vai pro TSE. O que eu posso falar, que é o maior exemplo de lisura: a gente tem pouquíssimos processos contra a gente envolvendo isso. Todos os outros partidos tiveram processos muito sérios envolvendo falsificações e tal. A gente foi o partido que validou fichas em prazo recorde na história do Brasil. Quanto tempo?
Um ano e... 7 meses, né? Foi recorde, porque não foi só coleta, mas foi coleta e validação. A gente foi o partido que mais validou fichas também na história do Brasil, no processo de formação. E a gente foi o partido que validou fichas no maior número de estados. Ou seja, a gente bateu o mínimo exigido por lei em todos os estados da federação, os 27. Nenhum outro fez isso. Então a gente bateu todos os recordes, a gente tem o menor número de processos, a gente teve o processo mais liso, com a legislação mais difícil, no tempo mais curto. E eu acho que isso irrita os haters. Isso irrita porque todo mundo falou que a gente tinha acabado. E aí os caras ficam, como é que... Não é possível que o MBL tenha conseguido fazer isso. Tipo, é possível, a gente fez. Na verdade, com essa mesma legislação, um grupo de esquerda fez também, que é a UP. Com essa mesma legislação eles fizeram, num prazo muito maior, né? Eles demoraram bem mais tempo pra fazer, mas eles fizeram. E, em geral, quem nos xinga, né? Tem o Intercept e tem um bolsonarista. É porque não conseguiram fazer. Eles não entenderam como é que é o processo de montar o partido. Os caras estavam viajando na maionese quando o Bolsonaro tentou montar. E deu tudo errado. E agora eles viram que assim, o cara do MBL, né? Esses caras aí que são esquerdistas, esses caras conseguiram. Pra eles é uma vergonha. Se você é um bolsonarista que promete que você é bom, faz, acontece, e você não conseguir entregar um negócio, o MBL conseguir entregar muito mais rápido, muito melhor, é uma vergonha. Pra eles é uma vergonha. Eu sei que eles ficam envergonhados. Então, é da vida, eles que durmam com a vergonha deles. Vamos a mais uma pergunta. O Tom tá levantando a mão lá pra você. Ó. A gente denunciou as fraudes. Isso é uma coisa legal que inclusive foi no estado dele, do Will. Quando teve a fraude, porque teve assinaturas que foram falsificadas. Quem falsificou as assinaturas? Um grupo de coletores montaram tipo uma quadrilhazinha pra roubar o nosso dinheiro. Eles começaram a falsificar a assinatura dos outros. Aí eles começaram a falsificar. Aí quando a gente mandou pro cartório, a gente falou, tá estranho. Tá tendo uma perda super alta no cartório. Aí a gente viu que tinha fraude. Em geral, quando os partidos recebem uma denúncia, tá tendo fraude de assinatura, os partidos correm para tentar manter as assinaturas. O que a gente fez? A gente denunciou os caras e a gente falou, não queremos nem as assinaturas que foram validadas desses coletores. Ou seja, o coletor que fraudou a gente, algumas assinaturas eram verdadeiras. A gente não quis nem as verdadeiras deles. A gente simplesmente falou, cara, vamos atuar junto com a polícia, vamos prender esses caras até porque eles roubaram a gente. E nem as assinaturas corretas que eles coletaram a gente validou. Isso, assim, espantou muito até o próprio pessoal, vamos dizer, do judiciário. Falou, mas os caras estão... Eles são vítimas, então eles mesmos falando que não querem as assinaturas. E é isso, então tá nos processos. Quem quiser, é só procurar, que tem processo no Paraná, tem processo no Ceará. A gente pedia para retirar as assinaturas de coletor fraudulento. Que é uma coisa meio... Assim, se os caras querem atacar a gente, é uma demonstração de lisura. Novamente, isso tudo é público. Os processos estão disponíveis. E em relação... Eu vi você falando que talvez seja o último partido a ser criado. Você acha que vai ser